Bem-vindo ao Planeta Obscuro. Hoje nós vamos descer lentamente até as regiões mais profundas dos oceanos da Terra, para entender como é possível existir vida em um ambiente que, à primeira vista, parece completamente inóspito e impossível de ser habitado. Existe um lugar no nosso planeta que é tão extremo, tão profundo e tão pouco explorado, que muitos cientistas dizem que nós conhecemos melhor a superfície da Lua do que esse ambiente aqui na Terra. E isso não é exagero, porque quando falamos do fundo do oceano, estamos falando de um lugar onde a luz do sol simplesmente não chega, onde a pressão da água é tão intensa que poderia esmagar estruturas humanas com facilidade, e onde a vida existe de formas que ainda estamos tentando entender completamente. Mas a realidade é que esse lugar não é vazio. Ele é extremamente ativo e cheio de mistérios. Quando começamos a descer abaixo da superfície do oceano, algo muito interessante acontece de forma gradual, quase imperceptível no início. A luz do sol vai enfraquecendo, as cores vão desaparecendo, e aos poucos tudo começa a ficar mais escuro até o ponto em que, a centenas de metros de profundidade, a escuridão se torna praticamente total. Nesse ponto, não existe mais o ciclo de dia e noite como conhecemos na superfície, e o ambiente passa a ser dominado por uma escuridão constante e silenciosa. Além disso, conforme a profundidade aumenta, a pressão da água se torna extremamente intensa, a ponto de ser comparável a milhares de toneladas pressionando cada metro quadrado de qualquer objeto ou ser vivo ali presente. E ainda assim, a vida não apenas existe, como também se adapta de formas impressionantes. Entre as criaturas mais curiosas já encontradas nessas profundezas estão os peixes de corpo quase totalmente transparente, que permitem enxergar parte de seus órgãos internos. Essa característica não é apenas estranha, mas também funciona como uma estratégia de sobrevivência, já que em um ambiente onde qualquer vantagem pode significar viver ou morrer, até mesmo se tornar invisível pode ser útil. Também existem espécies de lulas e outros animais marinhos que desenvolveram olhos extremamente grandes em proporção ao corpo. Isso acontece porque, no fundo do oceano, qualquer mínima quantidade de luz precisa ser aproveitada ao máximo, e esses olhos gigantes ajudam a detectar movimentos e sinais em um ambiente praticamente sem iluminação. Outra característica comum em criaturas das profundezas é a aparência extremamente incomum, como peixes com dentes muito grandes, corpos alongados e estruturas que parecem não seguir as proporções normais de animais da superfície. Em alguns casos, esses dentes são tão grandes que não se encaixam perfeitamente na própria boca, mas isso não é um erro da natureza, e sim uma adaptação para garantir que qualquer oportunidade de alimento seja aproveitada, já que no fundo do oceano a comida é extremamente escassa. Talvez uma das adaptações mais impressionantes seja a bioluminescência, que é a capacidade de alguns organismos de produzir luz própria através de reações químicas em seus corpos. Essa luz pode ser usada de várias formas, como atrair presas curiosas, confundir predadores ou até se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie em meio à escuridão absoluta. Isso cria um cenário quase surreal, um mundo onde a única iluminação não vem de fora, mas dos próprios seres vivos. O ponto mais profundo já registrado nos oceanos da Terra é conhecido como Fossa das Marianas, e ele representa um dos ambientes mais extremos que existem no planeta. A profundidade é tão grande que a pressão ali se torna algo difícil de imaginar, pois é como se uma força constante estivesse comprimindo tudo ao mesmo tempo, sem pausa e sem variação. Mesmo assim, quando cientistas conseguiram explorar essa região, descobriram algo surpreendente: a existência de vida. Pequenos organismos foram encontrados sobrevivendo em condições que, até então, eram consideradas praticamente impossíveis. Apesar de todos esses avanços, a verdade é que o fundo do oceano ainda é um dos ambientes menos explorados da Terra. Grande parte dessa região nunca foi observada diretamente por seres humanos, e muitas áreas ainda são completamente desconhecidas pela ciência. Isso significa que, a cada nova expedição, existe a possibilidade real de encontrar espécies novas, comportamentos inéditos e até formas de vida que desafiam o que entendemos atualmente como biologia. Em outras palavras, ainda existe um planeta inteiro escondido dentro do nosso próprio planeta. E talvez a maior pergunta que fica não seja apenas o que existe no fundo do oceano, mas sim o quanto realmente conhecemos do lugar onde vivemos.
Será que já exploramos tudo? Ou estamos apenas começando a descobrir o verdadeiro planeta em que estamos? Agora me conta aqui embaixo, qual parte do fundo do oceano mais te impressionou ou mais te deu curiosidade? E se você pudesse descer até essas profundezas, você teria coragem? Se quiser continuar explorando esses mistérios comigo, se inscreve no Planeta Obscuro.